Olá, alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Givanildo. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre plano cartesiano. O que é o plano cartesiano? Plano cartesiano é um sistema de localização de pontos e figuras baseados em dois eixos que se cruzam em um único ponto. O plano cartesiano é composto por duas retas numeradas, uma na horizontal e outra na vertical, que se cruzam perpendicularmente em um ponto chamado origem. A reta horizontal é denominada eixo das abscissas, que é o eixo x, e a reta vertical é o eixo das ordenadas, que chamamos de eixo y. Olhem só, tudo que está escrito que eu li para vocês aqui está representado por essa figura, tá vendo? Olha, essa figura é a figura do plano cartesiano. Ele é um sistema de localização onde utilizam-se duas retas numeradas. Essas retas se cruzam num único ponto. Esse ponto que elas se encontram é chamado de origem. Esse aqui é o ponto zero, tá? Esse ponto de encontro é chamado origem. Essas retas são chamadas de eixos. Tem o eixo horizontal, que é esse eixo aqui, e o eixo vertical, que é esse aqui. Elas se cruzam perpendicularmente. Quer dizer que elas se cruzam formando quatro ângulos retos, tá bom? Tem que ser quatro ângulos retos para ser o eixo, para ser o plano cartesiano. Esse eixo horizontal é chamado de eixo das abscissas, ou podemos chamar de eixo x. E o eixo vertical é o eixo das ordenadas, que nós podemos chamar de eixo y. Como são retas numeradas, esse ponto aqui é a origem, que é o zero, tá vendo? Olha, à direita do zero ficam os números racionais positivos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, os números reais positivos. À esquerda do zero vão ficar os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante, é infinito, certo? E no eixo do y, acima do zero, os positivos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, e abaixo do zero, os negativos, que é o menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante, tá certo? Então, é dessa forma que se apresenta o plano cartesiano. Esse plano é usado para você localizar a localização de um ponto, né? Por exemplo, se eu tomar um ponto aqui, então um ponto aqui no plano cartesiano, olha, qual seria a localização dele? Para dar a localização dele, você vai se orientar pelos números que estão posicionados na direção dele nos dois eixos, tá certo? Olha só, a localização de um ponto no plano cartesiano é indicado por meio de coordenadas cartesianas, que são representadas por um par ordenado na forma xy. Aqui está querendo dizer o seguinte, como eu mostrei para vocês um ponto aqui no plano cartesiano, a localização desse ponto ele é dado por que nós chamamos de uma coordenada. Vou anotar aqui, ó, coordenada. Essa coordenada ela é formada por dois números, dentro do parêntese, separado por vírgula. O primeiro número é o número que está representado no eixo x. Aí eu vou ver em que direção do eixo x esse ponto está. Olha, ele está na direção do ponto 3. Então, o primeiro número se refere ao ponto que está no eixo, a direção que ele está no eixo do x. E o segundo número é o que ele está direcionado com o eixo do y, no caso que vai ser o 2. Então, eu tenho aqui a coordenada do ponto, esse ponto aqui, que é a coordenada 3 e 2, onde o primeiro número vai ser sempre a representação do número no eixo x, e o segundo número vai ser sempre a representação dele, da posição dele relacionada ao eixo y. É a coordenada que é um chamado par ordenado. Par ordenado. É par porque são dois números e ordenado porque obedece uma ordem. O primeiro número sempre vai ser o número referente ao eixo do x, e o segundo número vai ser sempre o número referente ao eixo do y, tá certo? É o que está dizendo aqui, ó. A localização de um ponto no plano cartesiano é indicada por meio de coordenadas, como mostrei para vocês, coordenadas cartesianas, que são representadas por um par ordenado na forma xy. O x é o número do eixo do x e o y é o número referente ao eixo do y, tá certo? É isso. Agora,
eu tenho aqui um exemplo que vai ajudar vocês a fazer as atividades. Tá assim, olha. Construa um plano cartesiano na malha quadriculada abaixo e, em seguida, localize os seguintes pontos. Aqui tem alguns pontos que foram listados para eu localizar no plano cartesiano, onde eu vou desenhar, eu vou construir o plano cartesiano nessa malha quadriculada, que é essa figura aqui, ó. Para construir o plano cartesiano na malha quadriculada, eu vou escolher uma posição para eu traçar o eixo do y primeiro, ó, ou o eixo do x. No caso aqui, vou escolher essa linha mais ou menos central aqui, ó. Eu vou com a régua e o lápis traçar um eixo que vai ser meu eixo y e vou aqui traçar o eixo x, usando essa outra linha aqui, tá vendo? Usando a malha quadriculada. Aí eu vou pôr aqui uma setinha aqui e outra aqui, vou chamar esse aqui de eixo x e esse aqui de eixo y. Agora eu vou ter que marcar os números da reta numérica dos eixos. Esse ponto de encontro é o 0. Presta atenção. Cada marca do quadriculado aqui, você vai posicionar um número na reta numérica, olha. Porque aqui você aproveita os quadriculados porque já vai estar dividindo em partes iguais a sua reta. Tá vendo? Olha. Aqui também, pro lado de cá também, ó. Na direção de cada quadriculado, você faz uma marquinha para representar cada número. À direita do 0, você vai colocar os números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, tanto que der. E à esquerda dos 0, os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante. E com o eixo y, mesma coisa. Para cada marca do seu quadriculado, vai ser uma posição de um número. E para baixo também. Aí eu vou marcar acima dos zeros positivos, 1, 2, 3, 4, tanto que der. E abaixo dos zeros negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, o tanto que der, certo? Se for necessário, você pode ampliar, aumentar a sua reta, o seu eixo, de acordo com a numeração que você precisa aqui, tá certo? Vamos agora então, esse é o eixo que eu construí. Agora eu vou marcar esses pontos, vou localizar esses pontos. Vou localizar primeiro o ponto A. O ponto A, a coordenada dele é menos 3 e 4. Significa que o primeiro número vai estar no eixo do x, que é o menos 3, e o segundo número vai estar no eixo do y, que é o 4, tá certo? Primeiro ponto, x. X menos 3. Então, eu vou localizar o menos 3 aqui no eixo do x. O menos 3 está aqui. E o 4 no eixo y. 4 no eixo y, o eixo y está aqui, o 4 está aqui. Então, eu vou marcar aqui, ó, menos 3. Eu vou subir linha tracejada até a altura do 4. Quando chegar na altura do 4, eu paro e vou fazer o encontro deles aqui, olha. Aí, esse encontro dos tracejados vai ser o meu primeiro ponto, é o ponto A. Eu vou marcar aqui o ponto e marcar a letra A aqui, que é o ponto A, o nome do ponto A, certo? Agora, o ponto B, x3 e y2. No ponto B, o x é 3, está aqui. E o 2 no y está aqui. Então, vai ser 3 no x e vai subir na altura do y 2. Aí eu vou tracejar até encontrar um com o outro aqui, olha. Esse aqui então vai ser a posição do ponto B. Ponto C, x menos 3 e y menos 1. Ponto C, o menos 3 do x está aqui e o menos 1 do y está aqui. Então eu vou tracejar aqui para eles encontrarem e localizar então o ponto C. Esse aqui é o ponto C. E por último o ponto D, x e y. O x vale 5, o 5 do x está aqui e o y menos 2. O menos 2 está aqui embaixo, então vai ser o 5 que vai tracejar até a altura do menos 2 e no menos 2 aqui eu vou tracejar para encontrar e dar a localização do ponto D. Esse aqui é o ponto D, certo? Agora, outra coisa muito importante também, que é o seguinte, quando eu faço o plano cartesiano, os eixos se cruzam e ele divide o plano em 4 regiões. Essa região aqui, essa e essa. Cada região dessa tem um nome. A primeira região aqui, ela é chamada de primeiro quadrante. Primeiro quadrante. A segunda aqui é o segundo quadrante. Aqui vai ser o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. E essa região é o quarto quadrante.
Os quadrantes, eles se posicionam no sentido anti-horário, ou seja, no sentido contrário aos ponteiros do relógio. O primeiro vai ser aqui, o segundo para cá, o terceiro e o quarto. Sempre essa posição, tá certo? Então, por exemplo, o ponto B está no primeiro quadrante. Qual ponto que está no terceiro quadrante? É o ponto C, tá vendo? Qual ponto que está no segundo quadrante? É o ponto A. Qual ponto que está no quarto quadrante? É o ponto D, tá certo? Agora tentem fazer as atividades necessárias, podem tirar dúvidas no grupo, tá certo? Revejam os vídeos também se for necessário. Bons estudos para vocês, até mais.